Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Meu nome é Ana Clara. Meu nome é Enzo Salles. E hoje a gente vai falar sobre saúde mental, estresse, meditação e como é que a gente deve encarar, sabe? A saúde mental e a psicanálise na nossa vida, no nosso cotidiano. Estamos aqui com a Célia e a Gabriela. Vocês podem se apresentar um pouquinho mais? Claro, eu me chamo Célia Regina, sou psicóloga, especialista na abordagem MDR, trabalha principalmente com traumas. Eu sou a Gabriela Mochizuki, sou psicanalista e sou facilitadora de meditação. Vocês podem me contar um pouquinho mais sobre a profissão de vocês? O que significa o estresse e a ansiedade no contexto assim, acadêmico e no profissional? Então, o estresse, ele é uma forma normal do corpo reagir. E o estresse e a ansiedade, ela é o medo de um futuro excessivo e incerto. Ambos, de forma, como que eu posso dizer? De forma equilibrada, eles são positivos dentro do contexto universitário e dentro do trabalho. Agora, quando eles não estão de forma mais equilibrada, eles estão numa situação mais excessiva e isso pode impactar de forma negativa, a pessoa pode ser impactada de forma negativa. Porque às vezes a pessoa se identifica, ela sabe que está estressada, mas não sabe que aquilo impacta, assim, sabe, gravemente a vida dela, a saúde mental dela, né? Porque tem o estresse do dia a dia, a correria do dia a dia, e tem o estresse mais profundo, assim, né? Que afeta, de fato, o psicológico da pessoa, a pessoa não se sente bem, né? Como é que ela pode identificar isso, alguns dos hábitos também que elas podem, de repente, até para prevenir esse estresse e preservar a saúde mental dela, né? Então, nessa situação, a pessoa, primeira coisa, ela precisa se conhecer. Então, quando ela se conhece, ela começa a perceber que tem alguma coisa que não está certa. Sim, identificar a situação dela. Mas e aquela pessoa que... Porque a gente sabe que existe aquele tipo de pessoa que sempre fala que isso não existe. Que, por exemplo, eu digo assim para o público mais velho. Ansiedade não existe, é a invenção do cotidiano de agora, da atualidade. Como faz para essa pessoa realmente entender que isso existe, que isso é real? Isso aí varia de pessoa para pessoa, porque quando a pessoa ela já tem uma crença já impregnada, vou usar esse termo, impregnada nela, então, assim, ainda mais o público mais velho, já é mais complicado dela entender que existe esse processo de ansiedade. Porque a ansiedade, ela também tem um lado positivo. Às vezes, ela deve olhar para esse lado positivo, a ansiedade, todo mundo tem ansiedade, a expectativa do futuro. É um futuro incerto, mas é uma expectativa. Vocês têm um trabalho, uma prova para fazer. Essa prova para vocês fazerem tem data e é um futuro. Então, assim, quando ela é focada, essa ansiedade, ela também pode trazer de forma positiva esse processo equilibrado. E deve ser por isso que talvez eles não entendem esse processo de ansiedade, porque tem também uma ansiedade com transtorno, que aí já é quando ela já prejudica. E quando acontece nesse contexto, dependendo do público mais velho, realmente ele não vai entender até passar por isso ou ver alguém próximo passando por isso. Acho que esse é o ponto principal. Ele vai entender quando doer na pele dele. Né? E aí vem uma percepção que a gente tem, é que nessas áreas de psicoterapia e de saúde mental, a gente sempre fala que quando a palavra falha, o corpo fala. De algum jeito, aquele extremo, aquele excesso vai surgir, né? E aí, quando a gente está percebendo, como a Célia trouxe, pelo autoconhecimento, a gente está percebendo que tem algo estranho acontecendo, que tem algo estranho chegando, e a gente consegue manejar aquilo, a gente consegue equilibrar esse processo, a gente vai fazer isso ajeitando as ideias, ordenando as ideias, conversando, né? Reorganizando a agenda. A gente consegue fazer essas intervenções práticas mesmo. Mas se a gente não percebe, a gente vai ser atropelado por essa sensação. Porque se a própria pessoa não percebe, imagina a pessoa ao redor dela, não entende, fica confusa. Exatamente. E aí tem o que a gente chama de percepção ou sensação de luta ou fuga, que é justamente a crise de ansiedade, basicamente. Então, imagina que lá antigamente, os nossos ancestrais, quando chegava uma coisa mais perigosa, o corpo tinha que reagir pelo processo de correr ou lutar, que é a luta ou fuga. Hoje, quando chega essa situação que pode nos causar alguma ansiedade, o nosso corpo reage da mesma forma, de luta ou fuga, só que não tem nada nos ameaçando. Então, a gente não corre e nem luta, a gente estressa.
A gente fica com essa sensação, com esse sentimento dentro da gente. Nesse sentido, tipo, na ansiedade, as pessoas às vezes criam um perigo, criam uma tempestade mesmo em um copo d'água, em algo que não é tão grande assim, sabe, né? Exatamente. Algo às vezes até simples de se resolver, é só a pessoa se ver assim, se cuidar e resolve tranquilamente. Acredito que isso junta com a sobrecarga, né? Então, a gente acaba não se entendendo pela sobrecarga. Então, Às vezes até cria uma sobrecarga desnecessária, Sim. que não existe. O próprio processo de luta ou fuga faz a gente ficar um pouco anuviado, sabe? Quando começa esse processo, porque ele é físico, é o corpo já falando com a gente. Então, quando ele começa, a confusão já é inerente. A gente já fica confuso e já deixa de enxergar as coisas como elas realmente são, né? Então, por isso que quando chega uma pessoa na clínica para falar, eu estou com crise de ansiedade. Quando a gente escuta a pessoa, às vezes acontece isso que você trouxe, Enzo. Ela vai chegar e falar, contar uma história e você vai falar, olha, você está vendo que nem é tão grande assim? Nem é tão grave. Né? Nem é tão grave assim. Mas como ela entrou nesse processo de crise de ansiedade, ela não enxerga isso mais. Então, por isso, as intervenções são extremamente importantes. a gente consegue identificar a diferença entre um cansaço físico e o mental? Cansaço físico e cansaço mental? Assim, depende muito do que essa pessoa tá vindo. Dessa diferença, igual você tá colocando nua e crua, assim, ou isso ou aquilo, é meio complicado, porque tem todo um histórico, tem toda uma situação. Porque o cansaço físico e o mental, normalmente, o que acontece? Quando a pessoa está adoecida, o físico, normalmente, é quando ela vem. Uhum. Porque a gente vê muitos... Não sei se a Gabi vê muito isso, mas a gente vê muito no... A gente vê muito no consultório, as pessoas chegando por indicação de psiquiatras, indicação de neurologistas, até de ginecologistas, vários profissionais, porque aquela pessoa já fez N exames, N coisas, e ela não deu nada, não tem nada no corpo. Uhum. Então, assim, porque esse processo de mental e o físico, essa diferença aí, junto, normalmente é sobre uma sobrecarga, é sobre uma rotina que a pessoa tem, é sobre todo um histórico familiar. É a conexão do mental, às vezes é um problema, sim, uma questão mental da pessoa, a pessoa às vezes não está animada, essas coisas, e fica sem força para fazer um trabalho. Está totalmente interconectado, essa é a verdade. E a gente está falando aqui, a Célia falou da questão da indicação de outros profissionais, né? Principalmente da área médica. Mas tem também as compulsões. Compulsão chega demais em consultório, né, Célia? Então, é compulsão alimentar, compulsão, às vezes, por esporte, por coisas que a gente julga ser 100% boas, mas você vê a pessoa tá em fuga de alguma coisa. Mas bem, assim, falando em esporte, não se sente bem, assim, esporte. Até o esporte está sobrecarregando ela, sabe? Normalmente devia ser lazer, assim, a pessoa, sei lá, não se diverte mais fazendo aquilo. Exatamente. Então, ela começa com o processo de compulsão, a pessoa chega obesa, e aí quando você vai ver, pode ter doenças entrelaçadas, com certeza, mas muitas vezes é pela própria ansiedade, é pelo próprio estresse que a pessoa chega nesse extremo, entendeu? Crises de choro, e aí, né, a gente dá para desdobrar em 1000 coisas, inclusive o próprio burnout, que a gente tanto já conversou sobre isso, né, na nossa abordagem. Então, assim, às vezes a pessoa, nesse processo de se ver pressionada, ela começa a produzir. E aí ela entra nessa onda da produtividade, que aí é uma ilusão à parte. Produtividade é maravilhoso? É, mas todo excesso carrega uma falta. Então, basicamente, todo vício pode causar uma ansiedade enorme. Tudo pode viciar, né? Basicamente. Você já trouxe a questão do vício. A palavra vício ela já não é boa, né? Então, todo vício, ele já é um sintoma de algo que não está certo dentro da gente. Então, tudo que acontece, que você percebe que está em excesso, vicioso, já é um sintoma. Claro, a gente falou aqui de obesidade, de trabalho, mas também tem as drogas. Tanto as listas quanto as listas. Então, isso chega pra gente já como um sintoma. Pornografia, tem muitos casos de exatamente. pornografias, jovens, adultos, idosos. E não só pornografia, a própria questão sexual, né? A vida que fica uma coisa banal, a banalização do sexo, ela também vem como excesso. A pessoa vê o mundo de uma forma completamente diferente, ela não consegue interagir com a pessoa, praticamente. Exatamente. Tá poluída lá, gente. Eu acredito que tudo, a gente pode dizer que tudo começa com esse processo de pressão, né? E aí é quando o nosso corpo reage,
Lembra que eu falei que a gente não consegue falar sobre isso, a gente não consegue ordenar as ideias, e aí o corpo começa a sentir no processo de somatização. Quando o corpo sente, ele entra num ciclo, que é o tal do ciclo de luta ou fuga, né? Então, quando você fica ansiosa, é muito engraçado. Engraçado, com todo respeito, gente. É engraçado a gente ver teoricamente, na prática é horrível. Mas a pessoa entra... Quem já teve crise de ansiedade vai saber disso. Ela entra num processo que ela começa a passar mal. Ela vai ter vômito, às vezes diarreia, desmaio. E ela já fica pensando, vou morrer, vou morrer. E aí ela começa a respirar mais rápido. Ela começa a respirar mais rápido, o ciclo se estende. E aí volta para o processo de medo. Se eu estou com medo, eu desencadeio, luta ou fuga novamente. E aí ela vai para aquilo ali, aquilo vai ficando uma espiral gigantesca. Já vai se tornar crônica, já não é uma situação aguda, pontual. Ela já é crônica, já é a situação que está vindo vários, persistente, e em vários momentos está persistindo e a pessoa não está conseguindo. Está sempre Respirar. naquele looping, né? E o corpo está sempre, ele está sempre armado. Ele está sempre esperando que alguma coisa errada aconteça. Pra agir. E olha como é Já que lógico, quando o corpo está nesse estado, ele vai buscar fugas, que entra no tudo que a gente já falou das nossas obsessões, dos vícios, né? Que é uma tentativa de amenizar isso, mas é uma tentativa que não vai dar certo. A pessoa faz uma coisa assim que normalmente ela não faz, aí às vezes até a outra justifica, ela fala, não, eu tô com tal problema, eu tô com, sei lá, problema, eu passei por tal bar, aí eu tô fazendo isso. Nossa, Exatamente. e principalmente em álcool, É, droga, álcool, é né? sempre a mesma justificativa. Estou passando por tal coisa, vou descontar em tal coisa. Ah, Eu eu tô mereço. ansioso, vou usar aqui uma maconha Sim. para relaxar. Ou se submeter a, sei lá, algum material, assim, sabe? E de fácil acesso. né? É, e de fácil acesso também. principalmente. Então, e aí a gente precisa... É onde vem a ideia do profissional que vai chegar e vai trazer soluções eficientes e eficazes, que realmente vai te tirar desse looping, entendeu? Então, por isso que a gente fala, é importante ter 2 tipos de acompanhamento, o psicoterapêutico e também alguma intervenção física. E essa intervenção física, ela pode ser tanto acompanhado com um profissional, como você com você mesmo, você se comprometendo a sair daquele processo. E tem mais a questão, quando ela diz de tirar desse looping, tem um quesito aí. Se a pessoa querer sair desse processo, porque nem sempre ela quer sair desse processo. Depende da pessoa. Também. E também tem também o processo de ganhos secundários. Então, assim, aí é uma outra coisa mais intensa. Então, eu tô doente e tenho toda a atenção da minha família. Então, acaba que isso é um ganho secundário também. Então, tem esse processo da pessoa estar se tratando, mas também tem esse outro processo também mais embaixo, né? Vamos usar A verdade assim. é que é complexo. O ser humano é complexo, não tem como a gente fugir disso. Por isso que a gente fala, procura um profissional. Procura um profissional. Ah, mas não tem como. Então, converse com seus amigos. A UFT tem Tem, a estrutura, gente ela tem a CEPIC. Tem, a gente tem mas a além CEPIC. do CEPIC, tem psicólogo Sim. concursado aqui também para isso. Então, assim, procurem um profissional, peçam ajuda. Isso é extremamente importante. Não dou conta, na pior das hipóteses, conversa com um bom amigo, conversa com mãe, conversa com tio, conversa com alguém, mas converse. Esse ponto é essencial. É que normalmente a pessoa, por exemplo, a pessoa pede ajuda, principalmente profissional, o profissional, faz isso, sugere um hábito para a pessoa fazer. A pessoa realmente pode achar chato de começo, mas depois ela vê como faz bem para ela, né? Como pode ser algo positivo para ela, ela começa a gostar, né, daquele hábito, assim. E tem esse ponto, o profissional ele vai tratar da própria psicologia quando ele vai conversar. A fala já vai trazer cura também, né? O processo de você falar, lembra que eu falei que quando a boca se cala, o corpo fala, né? Quando a palavra falha, o corpo fala. Então, se a gente fizer a palavra falar, a boca falar, isso já vai ajudar a organizar as ideias, já vai sair daquele O corpo loop. tranquiliza, né? Porque a pessoa solta ali com a boca. Exatamente, é um processo de conscientização que a gente faz. E, ao mesmo tempo, tem as intervenções físicas, né? Então, a gente pode sugerir, por exemplo, praticar atividade física não como escape, né? Mas como já uma forma quase medicamentosa / preventiva de piorar, para não piorar a situação, né? E, obviamente, no meu caso, a meditação, que é essencial também, na minha humilde opinião. Até mesmo nas situações de quando a pessoa já está no tratamento medicamentoso,
a gente também sugere. E os próprios médicos, eles também... Eu tenho pacientes que eles dizem, o doutor fulano falou para eu fazer exercício físico, porque isso também potencializa a reação da medicação que ela traz ao... Acompanha. Isso. O corpo acostuma mesmo. Isso. Porque se você já toma medicação para você melhorar as situações dos encaixes dos neurônios, então acaba que o exercício físico ele também te ajuda. Ele potencializa a ação daquela medicação. Porque o exercício físico, querendo ou não, é saúde. Quando é em alta performance, não é, né? Mas a pessoa... Quando é em excesso, É né? em excesso. Ela já Quem não- diria que entre tudo isso, a comunicação ainda é a chave, né? A comunicação, ela é essencial. Eu tô falando tudo que é essencial, né? Tô falando Às vezes só negocinho. conversar assim, com a pessoa já se sente bem, melhor. Às vezes fica muito tempo assim, conversar com alguém, tu desabafa, sabe? Sim. É claro que quando você faz um acompanhamento psicoterapêutico, ele foge do desabafo, né? Ele é muito além do desabafo. A gente busca encontrar o que está por trás daquilo, o que está movimentando. Que é um especialista, um profissional. Exatamente. As questões, como a Célia falou, dos ganhos secundários, das dependências emocionais. Então, a gente trabalha muitas outras coisas. Mas, o primeiro passo é falar. É importante falar, nem que seja para pedir ajuda, né? E nem que seja para desabafar. Também é importante. Então, os principais passos seriam meditação, conversar, exercício. Falando em meditação, a gente vai puxar um pouquinho para meditação, né? É possível a gente começar a meditação sem entender ela, sem, O que sabe? é basicamente meditação? A pessoa pode descobrir o que é meditação, às vezes. Exatamente. Acho que um bom começo para a gente começar a falar de meditação é sobre o conceito, né? Porque a gente tem uma falsa ideia de que meditação é algo que serve só para os monges no alto da montanha. Então, teve um cara chamado John Kabat-Zinn. Teve um cara chamado John Kabat-Zinn que ele trouxe a meditação do Oriente para o Ocidente. E aí ele denominou de mindfulness. Então, mindfulness, que a gente tanto escuta falar, é simplesmente a meditação oriental trazida para o Ocidente. E do que se trata isso, né? Então, existem vários tipos de meditação, mas o mindfulness, que é eu diria que é o mais simples, restringe-se basicamente a você estar presente. Aí eu pergunto, é difícil a gente estar presente? Eu acredito que sim. Eu sou uma pessoa muito agitada. É muito difícil focar no presente, assim. Principalmente quando a gente, aqui na faculdade, que tem muita coisa para fazer, tem 3 trabalhos para entregar no final de semana. As pessoas exigem muito para coisas futuras, assim, sabe? Às vezes... Então, vem a ideia aí de que, às vezes, é simples, mas é difícil. Né? Porque estar presente, se a gente parar para pensar, é simples. É simplesmente a gente estar aqui. Né? Não tem segredo, a gente está existindo. Mas não é fácil, porque a nossa cabeça está em outros lugares. Então, o que vem a ser o mindfulness? É a gente forçar, né? Porque não deveria ser forçoso, mas a gente deixar simplesmente a presença imperar. Então, uma das formas que a gente faz para começar o processo de mindfulness é simplesmente parar. Olha que coisa louca, né? Vou parar. Não faz nada. Parar. Literalmente parar. Você só não vai parar de respirar, o resto você para. Mas como a gente coloca esse momento de parar no meio da faculdade, na corrida da faculdade, do trabalho? Lembra que ele perguntou como que a gente faz quando a gente está percebendo que está chegando um momento de ansiedade? Com o passar do tempo, se você quiser, se você começar a se observar, você vai começar a perceber. Da mesma forma, quando você começa a gripar, você não percebe dias antes? Sim. Mas por que você percebe dias antes? É porque o corpo dá o sintoma. E você já gripou milhões de vezes, né? Você já está acostumado ali. Exatamente. Então, às vezes, a gente vai começar a perceber o quê? A garganta arranhando, não é isso? Um cansaço físico, uma dorzinha de cabeça. A gente já sabe, a gripe está chegando. A crise de ansiedade, ou esse processo de ansiedade, é da mesma forma. Ele vai começar a dar as caras. Por exemplo, as ideias vão ficar meio confusas, eu vou ter um monte de coisa para fazer e não vou conseguir fazer nada, a tal da procrastinação vai chegar e tomar conta da sua vida. Você vai se ver rolando tela, né? Então, esses sintomas já te mostram, opa, tá chegando alguma coisa aqui. O que eu preciso fazer? Para de quê? De tudo. Para de rolar tela, para de trabalhar, para de estudar. 2 minutinhos. Simplesmente para conscientemente. E você vai respirar. Você acha que tem como meditar dentro do ônibus, no caminho da faculdade? Melhor lugar do mundo. Ótimo. Então, parou. Em qualquer lugar que você consegue ficar sozinha na sua mente,
é ótimo já. Eu sempre falo, você pode parar e ir para o banheiro, se for o caso. Gente, dá licença, eu vou ali no banheiro rapidinho, já volto. Não precisa falar para ninguém que você vai meditar. Vai ali, fica quietinho e simplesmente respira, lembrando que você está respirando. Ah, isso me lembrou uma coisa. No TikTok, esses dias, eu tava vendo que... quando me dá vontade... Uma moça, né, colocou assim no TikTok. Quando me dá vontade de chorar, eu vou pro banheiro e dou aquela reboladinha. Isso pode contar como meditação, de uma certa forma? É uma intervenção, tá? Até física, porque você movimenta. E aí tem vários estudos que falam, né, que o que você pode liberar com algumas coisas. Por exemplo, se você sorrir, você já libera um monte de neurotransmissor muito positivo, né? Eu vou confessar uma coisa, eu mesma, quando eu estou em momentos mais assim, de ansiedade, estresse, eu abro meu Instagram, vou em algum stand-up comedy que eu gosto e fico ali. 2 minutinhos contados, não excedo não. Mas eu dou umas boas gargalhadas para ver se volta. Né? Começa a rir sozinho, assim. Aí o povo ao redor às vezes não entende. Mas esse rir sozinho é muito bom. Tem gente que sente prazer em ver vídeo de gatinho, não tem? Ótimo, você já liberou a citocina ali. Já tem uma intervenção bioquímica que vai te ajudar nesse processo. Mas não é meditação. Mas quando você diz assim, o rir sozinha, é quando vem o processo da maturidade que a gente, antes de começar, que a gente comentou. Quando a gente já está num processo mais maduro, a gente... Não tem vergonha na cara mais, acabou. Cara, Eu mas acho que a são gente- algumas coisas que a gente não se importa, que se talvez a gente fosse mais nova, se importaria. Eu acho que a gente chega ao extremo de falar, você quer rir também? Sabe? Mas isso não é meditação, né? Isso eu digo que é uma intervenção até física que a gente pode fazer conscientemente, né? Assim como parar para fazer uma lista de gratidão, tá na moda, mas funciona? Funciona, funciona. Vou fazer uma corrida rápida, funciona também. Vou comer alguma coisa gostosa, funciona também. Tudo isso vai liberar alguns neurotransmissores que vão nos ajudar a regular novamente. Mas também não é meditação. Então, o que vai ser a meditação propriamente dita? Vamos lá, de novo, já falei para vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Parar. Parei, começa a respirar. Respirando, mas lembrando que eu estou respirando. Então, você pode fazer um processo que a gente chama de ilha de centramento ou ilha de meditação. O que a gente vai fazer? Para e começa. Inspirando, estou inspirando. Começa a falar para você mesmo e respira. Inspira. Depois, quando você for expirar, você vai falar expirando, estou expirando. Parece doido? Parece. Mas pode falar para dentro, não precisa falar para ninguém. Vai fazer esse processo, que a gente chama um ciclo respiratório, inspira e expira, pelo menos de 3 a 10 vezes. Você vai gastar o quê? 1 minutinho? 2 minutinhos para fazer isso? O mais lento possível. Pronto, você já vai sair outro. É a coisa mais incrível. Eu ensinei uma coisa pra minha irmã, que eu acho que posso se encaixar na meditação. Que é o assopra a velhinha e cheira a florzinha. Já vi isso também. E ela faz certinho, ela assopra a velhinha e cheira a florzinha. E aí, toda vez que alguém tá estressado lá em casa, ela só bota a mão no ombro. Assopra a velhinha, cheira a florzinha. É incrível. Meu filho já fez isso comigo também. Mamãe, bora só pra ver. Tô muito estressada. É perfeito e funciona. Agora, tem, né, algumas técnicas que a gente usa que podem aumentar a eficiência da respiração e desse processo de tranquilização, de regulação, autorregulação. Então, por exemplo, alguns detalhes que a gente vai encaixando que vai aumentar a eficácia. Vamos colocar a coluna ereta. A gente já vai ali ativar o nervo vago. Já se arruma aí, Enzo, viu? É. Já se arruma aí. Colocando a coluna ereta, a gente já ativa o nervo vago. Quando a gente expira com mais calma, a gente também ativa o sistema parasimpático, que vai dando calmaria também. Então, sempre, a regra básica é inspira devagar, expira mais devagar ainda. Inspira devagar, expira mais devagar ainda. Tem algumas técnicas de breathwork, que é um trabalho que a gente faz com a respiração, que ele vai dar contagens para facilitar o controle. Então, a gente pode fazer, por exemplo, inspira em 4 segundos, expira em 6.
Se a gente fizer esse ciclo respiratório por umas 6 vezes, mais ou menos, você já vai sentir um efeito imediato no seu corpo, porque ele tem efeito bioquímico também relacionado à quantidade de oxigênio no seu sangue. Sobre alguns mitos e tabus, assim, que a gente pode quebrar e entender melhor, como lidar, assim, com a frustração de eu não consigo meditar, eu não consigo. Não consegue ficar quieto. É, assim, não a consigo pessoa ficar quieta. A pessoa, às vezes a pessoa que está escutando, pensou, meu Deus do céu, 4 segundos, 6 segundos é muita coisa, não aguento. Como lida com isso? A gente tem que entender que a meditação, ela, na verdade, não é algo que a gente faz, é um estado que a gente acessa, né? Então, a ideia é simplesmente pare e respire. Todo mundo vai conseguir parar e respirar. E aí, o que vai acontecer? Pensamentos vão chegar. A questão é, o que eu vou fazer com esses pensamentos, né? Então, quando eu estou aqui respirando e chega um pensamento, eu vou simplesmente olhar para o pensamento, ver o pensamento, mas eu não vou abraçar o pensamento. Eu vou deixar ele passar. Por exemplo, fechei os olhos aqui para meditar. Ou eu estou no ônibus meditando, como você disse. Estou ali sentindo o movimento do ônibus, tá? Estou lá, respira, inspira. De repente, aparece na minha cabeça. Nossa, eu tenho que fazer uma prova bem amanhã. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que estudar para essa prova. Meu Deus do céu, será que eu... Nossa, esqueci de comprar o leite. Não é assim que funciona? Sim. Então, o que você vai fazer? Nossa, tem uma prova amanhã, mas agora eu não vou estudar para essa prova dentro do ônibus. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. E volta a se concentrar na sua respiração. Ah, mas eu tenho que comprar o leite. Quando eu chegar em casa, eu compro o leite. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. E volta a atenção para a respiração. É prática. E a meditação tem alguma ligação com religião? Quando você para orar, você, de uma forma ou de outra, está meditando, né? Eu acho que quando você desfoca do seu pensamento diário e se concentra em algo, você já está meditando. Eu acho muito interessante a gente morar num país que é majoritariamente cristão, porque a gente fala muito em estar em estado de prece, né? O que é estar em estado de prece? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Não. Estar em estado de prece é presença. Não. Que é a mesma coisa de meditação. Olha que coincidência, né? Então, com a prática dessas ilhas de meditação, com o passar do tempo, você vai começar a viver em meditação. Ou viver em prece. Não necessariamente buscando ou conversando com Deus, mas numa sensação de paz interior. A pessoa tem a necessidade de parar, mas ela não sabe o momento que tem que parar ali. Tá, tem uma coisa que eu acho que pode ajudar. Naturalmente, nosso ciclo biológico ele já pede a noite como um momento de descanso, né? A nossa sociedade inclui o final de semana quando a gente está falando no mês. Então, a gente tem 4 dias de descanso em média, né, para um mês. E uma sociedade mais organizada colocou o período de férias. Então, a gente tem um mês dentro de um ano inteiro. Mas a nossa sociedade não colocou pequenas pausas durante o dia, né? Mas a gente pode colocar. Então, eu acredito que uma boa forma da gente lidar com isso é a gente aprender a planejar os nossos momentos de descanso, lazer e pausas. Quando a gente vai fazer uma lista de atividades, a gente sempre coloca tudo que a gente precisa fazer, né? E aí a gente vai, tá naquela moda de checando, né? Vai ticando, tic, 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 tudo que a gente já fez. Uhum. Quem é que lembra de colocar 10 minutos de respiração? Difícil. Quem é que lembra de colocar... Pausa pro lanche. Pausa pro lanche. Quem é que lembra de colocar tomar um sorvete? Eu tenho na minha agenda, meu dia de tomar um sorvete. Porque para mim eu sei que isso faz bem para mim. Né? Porque para mim eu sei que isso faz bem. Então, a gente nesse processo de autoconhecimento, você vai identificando o que te dá prazer, o que te faz bem, o que te faz relaxar, né? E começa a colocar isso na sua agenda como obrigação. Então, por exemplo, abraçar o meu namorado. Pode ser uma pausa para você abraçar meu namorado por 30 segundos. Momento de liberar ocitocina, em outras palavras. Abraçar o meu filho durante 30 segundos. Fazer carinho no meu gato. Por que não? Né? Brincar um pouquinho com o cachorro. Então, a gente começar a colocar esses períodos de pausa como obrigação. Né? Momento, tô ali, vou ter quanto tempo de ônibus, Ana? Ai, depende.
Faculdade pra casa. Vamos supor que uns 25 a 30 minutos. Uns 25 minutos. Por que a gente já não coloca durante esses 25 minutos, 5 minutos, eu vou colocar uma música relaxante no celular e vou só respirar? Pronto, você já colocou alguma coisa. Entre o intervalo de uma aula e outra, vou sair para beber água. Por que você não sai para beber água conscientemente? Como assim? Sai andando, caminhando, respirando e pensando. Estou respirando, estou indo beber água. E não estou pensando na morte da bezerra. Então, às vezes, no intervalo, ela continua agitada, que, assim, pega um intervalo para resolver outras coisas, coisas que podem ser até resolvidas em outros momentos, e enquanto poderia aproveitar aquele momento para se tranquilizar um pouco. Se ela estivesse resolvendo coisa, tá bom, né? A maioria das vezes a gente está mexendo no celular, vamos combinar, né? Principalmente Resetar o cérebro. atualmente, né? Essa é uma regra muito legal. A gente aprender a resetar o cérebro em alguns momentos, né? Seja por uma ação prazerosa, seja simplesmente tentando desligar um pouquinho mesmo. E até mesmo assim, nessa situação da sobrecarga que você estava comentando, e eu trouxe a se alimentar, tomar o meu lanche no meio do dia, vamos supor, colocar... Porque às vezes as pessoas esquecem de tomar um lanche, esquecem de beber uma água, e isso também é importante para o corpo. Quando para fazer alguma coisa, o corpo já está pedindo. E quando vai fazer isso, já come em excesso. Aí é onde a gente falou no começo, que o excesso esconde uma falta. Está sobrecarregando de forma... Isso é só um dos exemplos da compulsão. E que até, pode acontecer. e até no momento de comer, a gente aprender a desligar o celular. Desliga o celular, deixa aqui e coma sentindo Ultimamente o gosto da comida. é tão difícil, né? Porque a dopamina o tempo vai todo, questão da muita dopamina. informação Muito. o tempo todo. Ó. E é rápido, né? O TikTok é rápido. Então, eu tô aqui um minutinho, quando vê, passou 1 hora, passou 2 A horas. pessoa Uma só resolver um negócio, aí abre outro aplicativo, quando vê, tá Sim. meia hora. Por isso que é importante se conscientizar. Um almoço que era pra ser, sei lá, 15 minutos, vira meia hora, 35 minutos só. 30 minutos sem descanso. Sim. E você emenda. E aí você vai estar estressado no final do dia e você mas não produzir nada. Por que eu estou estressado desse jeito? Ou quando vai dormir, acorda mais cansado do que quando foi dormir. Vocês recomendariam, tipo, quanto tempo pra desligar o celular antes de dormir? Sim. Normalmente tem uma técnica, assim, que eu aplico em casa e também, assim, algumas pessoas... A gente até conversou sobre isso quando a gente começou Ciclo um projeto. circadiano, né? Isso. A gente começar a ter esse processo para você também, de certa forma, o seu corpo pede respeito. Ele pede o tempo, ele pede a pausa, né? A pausa para água, a pausa para ir no banheiro, enfim. Então, normalmente, o que a gente sugere? Para você ter uma noite de sono tranquila, com certeza precisa diminuir o tempo de celular antes de dormir. O ideal seria você comer 3 horas antes de dormir, parar de usar o celular 2 horas antes de dormir, pelo menos de 2 a 1 hora. O ideal seria 2 horas, até o seu corpo e o seu cérebro ir se acalmando. Principalmente pessoas que têm insônias, ou pessoas que estão o tempo... Quem tem insônia está o tempo todo ali pensando, né? Então, assim, tem ciclos poucos de sono. Não dorme, não descansa, tem insônia a noite toda e quando vai querer dormir já está amanhecendo o dia. Aí já tem que levantar de novo. Vai muito... Pode falar. Eu ia falar, vai muito da questão, assim, de manter o equilíbrio mesmo, assim, no cotidiano, manter o equilíbrio ali na mente, sabe? E é algo, por exemplo, que tem pessoas que têm muita dificuldade, assim, de manter o equilíbrio e pedir ajuda, sabe? Normalizar, assim, pedir ajuda, ou até, às vezes, se desculpar por alguma coisa. A pessoa, tipo, a desculpa pra pessoa virar algo, sabe? A pessoa não aceita, às vezes é questão de orgulho, essas questões, cara, pedir desculpa é normal, sabe? Às vezes por um erro. Eu acho que a gente deveria normalizar o pedir desculpa. E também pedir ajuda, sabe? Como é que a pessoa pode normalizar o ato de pedir ajuda a outra, se conscientizar que ela precisa ali, sabe, de um apoio. Então, a Ana falou uma frase mais cedo que eu achei muito legal. Ela falou assim, quem diria que a comunicação seria uma chave, né? Alguma coisa assim. Falou. E eu volto a dizer, a comunicação, ela é muito básica, mas não só essa comunicação do desabafo, mas essa informação que a gente precisa passar. Porque o conhecimento, ele é a chave para que a gente consiga lidar melhor com toda a vida. Então, quando vocês trazem esse tema para debate, e as pessoas escutam e acessam esse tema, começam a perceber outras nuances de toda a sua própria situação. Ela começa a se conscientizar, né? Então, o primeiro passo é informação. Uma informação de qualidade. A Célia, só complementando o que ela estava falando, a título de informação também, a gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano, que é o ciclo do dia.
né? Então, o nosso corpo ele já está programado para funcionar de acordo com a luz do dia. Quando o sol nasce, o nosso olho, ele recebe a luz solar e ele libera alguns neurotransmissores que falam, acorde, está na hora de viver. Isso é natural do ser humano. Tem pessoas que, né, funcionam melhor à noite? Tem, mas não é a regra, né? Então, você vai funcionar durante o período que a luz do sol está radiante. Quando a luz do sol começa a cair, começa a liberar um outro hormônio chamado melatonina. É ele que vai falar para você, olha, vai desligando que está na hora de dormir. O mais legal disso tudo é que ele é ativado pela luz. Olha que coisa incrível, né? Só que aí, ao invés de desligar a luz, o que a gente faz? A gente liga a luz. E para piorar a situação, a gente liga a luz na nossa cara com a luz do celular, né? E aí tem a tal da luz azul, que, né, diz que protege. Tá? Mas, enfim, a melhor coisa que faz é evitar a tal da luz, né? Depois que o dia já caiu. Ai, Gabi, mas eu volto da faculdade 22 horas. Beleza. Durante o período do ônibus, você já desliga o celular. Já dá boa noite para a galera, já fica longe do celular. Bota só o fonezinho de ouvido, já vai acalmando a mente. Você conhecendo o ciclo circadiano, sabendo que a melatonina já começou a agir, você tem duas alternativas. Ou você colabora com ela, ou você atrapalha ela, né? Se você quiser atrapalhar ela, é só você ficar com o celular ligado, chegar em casa, assistir mais televisão, ficar rolando tela, acender todas as luzes da sala, né? E ativar cada vez mais o seu humor. Você não vai ajudar a dormir. E sem contar também que quando as crianças têm um horário também para poder ativar a melatonina, né? Em torno de 8h30, 9 horas, é interessante para estarem já dormindo, porque, igual a Gabi comentou, se você não colaborar com melatonina, você vai chegar a um nível que você não vai ter melatonina para você colaborar. É por isso que as crianças, quando, tipo, dão umas 6, 7 horas, o bebezinho começa a chorar, espernear, irritar. Fica mais irritados. É tanto que quando, às vezes, a gente está fazendo a higiene do sono da criança, é justamente isso que a Gabi disse. Já vai diminuindo as luzes, vai colocando toda uma rotina também importante. E, principalmente, se você não tem como diminuir a luz, ter abajur na sua casa, deixa uma luz mais amarelinha e liga do cômodo do lado. E não a que a criança vai começar a dormir, que você vai colocar para dormir. Lembrando que todos esses neurotransmissores e hormônios são ativados com a luz. Entende? Então, a luz realmente ela faz essa magia, né, no nosso corpo. Então, apaga as luzes e já começa a se organizar. A luz do meu computador apagou aqui, que engraçado. Nossa, tive que comentar. E vocês dariam algum conselho para quem está assistindo a gente sobre o esgotamento diário ou algo assim? Sente cansado, assim, sabe? Não consegue produzir ali praticamente como ela pode... É uma última dica, assim, para ficar na cabeça. Sim, para o esgotamento diário é a pessoa começar a se colocar o limite. Esse limite é dizer o não quando necessário. É o limite de dizer, eu estou com sede, vou tomar água. É o limite de dizer, estou precisando usar o banheiro. Porque isso também desencadeia alguns problemas no corpo físico. Então, assim, estou sobrecarregado. Se precisar, às vezes você pode fazer, tem várias técnicas. Você pode colocar o celular para despertar de 40 a 40 minutos. Você trabalha 40 minutos, despertou 40 minutos, levanta e vai fazer alguma coisa. Agora, se você está ali produzindo realmente, está no auge ali da ideia, da criatividade, o celular despertou, deixa de lado ali e continua. Mas lembrando de ter esse limite do corpo, que é importante. Porque o descanso, ele não deve ser uma... Se eu trabalhei, eu tenho que descansar. Ele deve ser incluído junto com o processo do trabalhar, do caminhar, porque o descanso ele tem que estar junto ali, porque se você não descansa, você vai ficar irritado, você pode desencadear uma insônia, você pode desencadear algum tipo de transtorno mental, como ansiedade ou depressão, claro. Isso decorrente de várias situações sobre a sobrecarga que a gente trouxe. E sem contar também as coisas que a Gabi já trouxe, da meditação, ter as pausas diárias. Assim, para mim, na minha vertente, né, que a gente trabalha com uma coisa um pouco mais oriental, a gente gosta de lidar menos com os nãos e mais com os sims. Então, a gente busca aumentar a saúde.
a gente busca aumentar a felicidade, o bem-estar, né? Então, além de tudo isso que a Célia falou, a gente pode puxar por uma outra vertente, então. E se a gente acrescentar coisas boas na nossa vida, né? Então, além do dizer não, de colocar limite e tudo mais que é essencial, a gente pode também começar a inserir coisas que nos fazem bem. Tipo o dia do sorvete. Eu achei Tipo o dia legal do essa ideia. sorvete. Sim. Às Muito vezes o dia legal. do sorvete, a hora do lanche, né? A hora da respiração. A gente pode começar a inserir esses pequenos detalhes na nossa vida que vão mudar muito o seu... Assim, vai diminuir o estresse. Você vai ficar mais palpável a sua saúde. Você vai alimentar a sua saúde. Você tinha falado da religião. Religiosidade é muito legal também. É uma forma muito boa para você recarregar as energias. Quer ver outra coisa legal? Academia, né? E mexer com a nossa autoestima. Então, se você gosta de dar aquele trato no seu cabelo, se você gosta de fazer uma skincare mais bem elaborada, né? Então, você pegar um tempinho para fazer isso todos os dias também vai te ajudar a segurar melhor o pique do dia. Ou, por exemplo, programar. Por exemplo, eu gosto de fazer artesanato. Então, eu não consigo fazer artesanato durante o meu dia. Eu tenho 2 crianças, minha rotina não permite isso também. Mas eu tenho um dia da semana que eu vou lá, que eu tenho meus artesanatos e faço. E isso legal. me traz uma coisa assim que eu tô renovada para continuar. Outra ideia legal é um livro divertido, né? Então, a gente tem alternativas de livros quase de comédias, que a gente começa a ler e não para, e ri bastante. Por que não a gente deixar um livro desse dentro da bolsa para a gente, de vez em quando, estar ali Às vezes linkado HQ com aquela também, né? história? História em Claro, quadrinhos. claro. Tudo que você que te chame a atenção e te dê prazer e que seja positivo, é válido. Uma outra coisa também, assim, igual a Gabi falou dos livros. Às vezes, em vez de você... Às vezes a gente percebe quando a gente está viciado na rede social, Sim. no TikTok, no Instagram. Nossa, então deixa eu vir aqui no Kindle no celular mesmo, porque andar com Kindle às vezes é trabalhoso, mas o Kindle no celular, deixa eu pegar aqui um livro gratuito, ou então deixa eu comprar um livro massa, alguma coisa assim, e começar a ler uma coisa mais tranquila, um romance, um quadrinho, uma coisa mais divertida, que isso também faz uma diferença. E se eu me divertir lendo coisas de terror assustadora? Ótimo. Ainda assim, Se você sente prazer, se isso te renova, tá Vamos dar um bom. encerramento. Eu queria saber agora sobre a meditação e sobre o lado da terapia. Qual que foi o evento mais marcante que, tipo assim, você falou, caraca, isso realmente mudou a vida dessa pessoa? Tipo, tanto na meditação quanto na Você sentiu a terapia. meditação presente, de fato, naquela pessoa, assim, sabe? Você falou assim, nossa, gente, a vida dela realmente parece que tá mudando, tá encaminhando. Ela aderiu, digamos assim. Menina, é porque não é um caso. Eu tô aqui tentando pensar. É porque é tão eficiente tudo isso, né? Não é querendo puxar a sardinha pro nosso lado, não, né? Mas esse trabalho, tanto da psicoterapia quanto da meditação, é tão eficiente que a gente pode... Eu posso te dizer que a maioria das pessoas que experienciam e que, né, se dedicam, tem resultados imediatos. Mas eu tenho um grupo de meditação, né, no Espaço Luz, que é onde a gente trabalha. Esse grupo de meditação, ele é gratuito, né? Pode chegar qualquer pessoa. Chama o pessoal, pode chamar o pessoal. Então venham para quinta-feira, 7h30 no Espaço Luz, da 404 Sul, tá? Só me fala antes, né, que a gente libera a entrada lá. E para quem já medita, para quem nunca meditou, pode chegar e meditar. Então, a gente tem eu tenho um caso lá, de uma senhora, que ela deve ter uns 50 e poucos anos de idade. Ela é uma pessoa evangélica, da igreja evangélica, que ela entrou em colapso por conta de situações da vida dela. Em algum momento, a psicóloga dela falou, seria muito válido se você começasse a meditar. E ela nunca nem tinha ouvido falar em meditação. Coincidentemente, se é que a gente pode dizer assim, alguém passou um link para ela do nosso grupo de meditação e ela entrou. Bom, primeiro dia de meditação foi um dia de caminhada meditativa na Praça dos Povos, no Parque dos Povos Indígenas. Eu fui, Você tava. Pronto. Pois ela chegou lá justo nesse dia. Quando ela chegou, ela já chegou me contando toda a história dela e tal. E eu pensei assim, não vai ficar. Não vai ficar. Pois desse dia em diante, acho que ela só faltou quando ela viajou. Ela não falta a uma meditação. Já chamou mais gente para meditação. E ela fala assim que
mudou totalmente a vida dela. E a gente não consegue explicar, na verdade, porque é um processo que você adere e você simplesmente percebe que muda. Entende? É mágico. E é engraçado como a gente quebra a cara, né? É tão bom que tem pacientes que a gente olha assim e fala assim, ei, esse não volta, esse de cara. Aí às vezes nos surpreende, né? Volta e continua e vai. Eu lembrei de um que até foi indicação da Gabi, e assim, era uma paciente que não estava saindo do quarto, estava o tempo todo no quarto escuro, dormindo o tempo todo, família preocupada, uma paciente já matriculada na faculdade, tipo, não tinha força nem para sair, para poder ir lá na faculdade, para poder cancelar. Ela perdendo estágio já, né? Sim, então assim, foi um processo bem interessante, porque na última sessão que a gente teve, eu até mandei o áudio para a Gabi, dizendo assim, Gabi, olha, hoje eu acho que ela teve um auge assim, muito bom, muito positivo, que daqui em diante eu acredito que vai dar para ela continuar caminhando, porque o mais interessante disso é que ela queria também se curar. Ela queria sair daquele processo de adoecido que ela estava. Então, isso ajudou bastante, porque às vezes quando a pessoa está dentro do quarto, é difícil até isso também. É doloroso sair sair de casa, sair daquele quarto, daquele conforto, daquele ambiente gostoso. Sair da zona de conforto. Isso. É difícil, mas dói. Não é uma coisa assim que simplesmente você sai... É que dói. Parece que suga pra dentro, né? Dói. É doloroso você levantar. Então, assim, eu achei bem interessante que foi um processo e aí realmente eu acredito que de então a gente vai ter um processo mais tranquilo. E a gente está trabalhando lá no Espaço Luz com essa ideia de estar sendo apoio, né? Então, a gente recebe o paciente já, às vezes, no estado mais difícil, a gente, né, atua como psicoterapeuta, como psicólogo, Sim. como psicanalista, no meu caso, e a gente começa o processo, em seguida a gente já avança para indicar a meditação, né, para as pessoas estarem mantendo também, apresentando a meditação e mantendo a meditação na vida delas. A gente tem vivências com arte-terapia, com vivências dentro da natureza. Então, a gente traz esse apoio para que ela consiga lidar não só com a doença, mas também agregando saúde e consciência à vida dela. Tendo recursos, né? Recursos Tem. positivos para sair daquela demanda, né? Aquela demanda difícil, dolorosa. Sim. Eu acho que a gente poderia fechar com uma mensagem, assim, para a pessoa, sabe? Para ela refletir, assim, a situação que ela está, a situação da saúde mental dela, como é que ela pode melhorar, ela pode voltar aos eixos, assim, em relação à sua saúde mental e psicológica. Primeira coisa, pedir ajuda. Porque quando a pessoa está silenciada, ela adoece. E quando ela pede ajuda e quando ela realmente percebe que ela precisa de ajuda, ela começa a entender que isso não é fraqueza, que isso é um sinal de amor próprio. É um sinal de amor para com as pessoas que a amam, né? A família, os amigos e também as pessoas que a amam também, que ela ame, enfim, essa via de mão dupla. Então, a primeira coisa, procure ajuda. Você percebeu que você não está legal? Conversa. Se não quer conversar, procurar um psicólogo, um terapeuta, conversa com um amigo. Porque aquele amigo, quando ele está também no eixo, ele para ouvir aquela pessoa, ele vai chegar no momento que vai dizer, olha, daqui em diante eu acho interessante você procurar um profissional. Chega no momento, acho que todo mundo já teve aquele amigo que a gente diz assim, procura um profissional, eu te escuto, mas vai no profissional. Não é questão do resolver, porque o comentar, o falar, o desabafar já não está mais funcionando só aquilo ali. Tem outras coisas a mais. A pessoa especialista mesmo pode ajudar. E você vai perceber que a pessoa começa a repetir as mesmas queixas, as mesmas dores. Aí você pode ter certeza, já deu de desabafo, procura um profissional. E um outro ponto que eu vou trazer também, que é só, na verdade, mais uma ampliação do que a Célia falou, essa busca de ajuda, ela é além de simplesmente pedir ajuda. Simplesmente fica feio, né? Porque não é tão fácil assim. Mas ela vai além de pedir ajuda, ela vai também da gente buscar estudar a respeito disso. Estude sobre autoconhecimento, sabe? Seja pela via da religião, seja pela via da espiritualidade, seja pela via... Que seja coach, gente, qualquer coisa. Mas abra-se para a possibilidade de se ver, né? Terão alguns caminhos um pouco mais finos, refinados, sim, né? Pelo lado profissional, pode ter. De qualquer forma, busque autoconhecimento.
Busque autoconhecimento. É pelo autoconhecimento que você vai conseguir enxergar se realmente está normal, se não está normal, se está legal, se não está legal, para daí perceber que, opa, peraí, aqui já foi também até onde eu dou conta de ir sozinho, né? E aí, caminhar Esse adiante. autoconhecimento também busca em resgate. O que é esse resgate? O resgate do que eu gosto de fazer. Quando você era criança, o autoconhecimento pode começar por isso aí. Quando eu era criança, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de rir muito. Eu gostava de pular corda. Por que não pular corda? Eu gosto de tomar sorvete. De tomar sorvete, de pular elástico. Então, são coisas que você pode começar esse autoconhecimento a partir daí. E então, vai se descobrindo, se redescobrindo e dizer, isso aqui eu não gosto mais. Ou isso aqui é uma coisa que eu já gostei e eu acho legal e vou ensinar para as crianças que eu conheço. Por aí pode ajudar bastante nesse processo de autoconhecimento. É isso? Isso. Obrigado, Obrigada. pessoal. Agradecer pela presença. Agradecemos aqui Gente, pela que agradece. presença. E Obrigada. até o próximo episódio, pessoal.